O que foi que eu errei? Como que eu vou corrigir? O que foi que eu aprendi na minha primeira semana de estudo com o Futuro Poker, envolvendo a minha aula de raio-x e também o meu primeiro review de torneio do PokerStars, que aconteceu essa semana. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira eu quero comentar sobre os detalhes, né, da minha aula, olhando os gráficos, olhando minhas estatísticas, e o segundo sobre o torneio, o que foi que o Caveiro, instrutor do Futuro, identificou no meu jogo, quais são as estratégias que eu posso aplicar, o que eu estava errando e o que eu posso fazer desde já para não mais me expor a esses erros e conseguir cada vez mais ser mais lucrativo. Então vamos lá. Primeira coisa que foi identificada na aula da semana passada foi a minha dispersão de foco e como minha qualidade de selecionar situações lucrativas caiu quando eu aumentei de telas. Eu estava jogando um período ali com 3 a 4 telas e depois que eu me senti um pouquinho confortável, isso foi errado. Foi uma mera ilusão simplesmente porque eu estava confortável em ficar olhando as telas. Eu subi para 6 telas e isso me deixou num modo muito automático, onde só reforçou um detalhe do meu jogo em que eu tô jogando só a minha mão. Então eu fiquei um tempo jogando as minhas duas cartas, olhando o que eu acertei, né, do flop ou do turn, enfim, o que eu acertei da mesa, para então tomar ações. Sendo que até mesmo em alguns vídeos atrás eu comentei um dos princípios de que não precisamos e não devemos jogar as nossas mãos, mas sim o range do adversário, se ele acertou ou não aquele bordo, se a gente tem vantagem ou não sobre ele, principalmente porque o poker vai além de um jogo de duas cartas, né? Ou melhor, de 5 cartas. Nesse momento em que eu aumentei o volume, eu passei a ter ações muito robotizadas, muito automáticas e parei de pensar nessas situações onde eu estava conseguindo extrair algum valor disso. Minha seleção de mãos pré-flop não está boa, isso foi comprovado no review do torneio, mas vou entrar em detalhes depois. Então, quando eu aumentei o volume, eu potencializei a chance de errar. E potencializando a chance de errar, eu errava mais e perdia mais dinheiro. Foi aí que eu estava percebendo que eu comecei a andar de lado no desafio. Eu ganhei lá seus 30, 40 dólares e depois não consegui mais avançar. Se não fosse aquele hit do WPT de 70 dólares, provavelmente hoje eu não sei se estaríamos no lucro. Uma breve atualização do desafio, estamos mais ou menos com 230 dólares de banca, 230, 240. Paramos um pouquinho para estudar e meu grind vai voltar agora, pesado. Mas enfim, uma situação um pouquinho mais genérica que estava acontecendo no meu jogo que eu posso arrumar é de que eu estava defendendo muito pouco o meu Big Blind. Traduzindo em números, tinha mais de 55% de fold do Big Blind, ou seja, as pessoas estavam apostando pré-flop e eu já tinha apostado um blind. Na maioria das vezes eu precisava pagar só mais um, no máximo dois, e eu estava simplesmente desistindo. Ou seja, a cada 100 mãos que eu joguei, 55 blinds eu joguei fora. Isso representa muito blind, muitas fichas, numa quantidade grande de mãos durante um torneio. E isso, órbitas após órbitas, me drenava muita ficha. Eu simplesmente olhava minha carta e falava assim, ah, isso aqui eu não vou defender. De novo, voltando àquela situação, muitas mesas eu nem olhava em que posição que eu estava direito, só olhava as cartas e decidia não jogar isso. Então eu só ia lá e foldava. Isso era muito ruim, isso foi muito ruim. Então vamos lá. Em cima dessas três falhas um pouquinho mais genéricas do meu jogo, que foram identificadas, jogar muitas telas ao mesmo tempo, jogar só as minhas duas cartas e não ter noção da situação e defender pouco o Big Blind, quais são as soluções? E eu já percebi que as soluções de cada uma vai ajudar uma a outra. Primeiro, reduzir a quantidade de telas que eu estou jogando, então limite de 4. Lá ele. Eu vou limitar a 4 telas, isso foi sugestão do Luiz e do Eliseu, já limita a 4 telas, e isso vai facilitar a solução do segundo problema. Já que jogando 4 telas, eu vou ter mais tempo e vou conseguir prestar mais atenção em cada situação, em cada spot ali, não só mais ficar olhando as minhas duas cartas se eu acertei ou não, porque a maioria das vezes o nosso adversário vai errar também. Então a gente pode trabalhar e explorar quando o nosso adversário errou, e na maioria das vezes isso é lucrativo.
objetivo e jogar menos telas e ter mais noção da situação vai me ajudar a defender mais o Big Blind, com mais precisão, com mais atenção e às vezes até mesmo com mais agressividade, afastando o cara que só estava roubando ali porque chegou em gap lá no botão ou no small blind. Obviamente que isso com o range correto, que já adiantando, o meu range estava muito aberto. E esses detalhes, por exemplo, de range, foi mais identificado na review do torneio que eu tive. Eu vou deixar aqui no comentário fixado, já tá lá no canal do Futuro. Foram mais de 2 horas de review, a gente conseguiu extrair um monte de coisa. E por fim, na aula da semana passada, eles me passaram 3 mudanças para eu aplicar no meu jogo, que já dá retorno desde já. Uma delas é muito simples, as outras 2 são referentes a Blind War. A mais simples de todas é, ninguém se betou? Tô em posição? Você bete 100% das vezes com 40% do pote. Se ninguém quer, eu quero, independente. Acertei o flop, errei o flop, então essa aí já é fácil de aplicar. A segunda é, enquanto eu estiver nos blinds, se eu ver que o flop não acertou tanto o range no meu adversário, eu posso defender um pouco mais esses blinds. Antes eu tava foldando muito, eu não acertei o flop, então eu foldo. Quando eu abria pré-flop e pós-flop eu sebetava 100% das vezes, eu já estava fazendo isso, funcionava muito bem. Ou seja, quando as pessoas estavam fazendo isso, estavam fazendo o mesmo papel que eu, e eu estava foldando, e eu estava entregando as fichas para as pessoas, que na maioria das vezes ela só estava aplicando uma linha agressiva. Então eu vou começar a defender um pouquinho mais enquanto eu estiver nos blinds ali para as outras posições no pós-flop. E óbvio, com um certo discernimento, selecionando um pouquinho mais o range, vendo como vai se construir a mão. Às vezes no turn mesmo eu vou desligar e tá tudo bem, eu só preciso defender um pouquinho mais porque eu estava foldando muito, mas muito mais. Era coisa assim de 50% eu tava, da CBET eu estava foldando, ou seja, eu estava entregando todas as fichas assim praticamente de graça, sem o menor esforço. E a última já é uma situação mais específica de small blind, que eu já não estava roubando tanto no small blind, e eles me passaram uma linha de chegou em gap no small blind para mim, eu vou jogar contra o big blind abrindo 100% das mãos. Via de regra, eu serei mais agressivo no small blind, defenderei mais o big blind, estarei mais consciente de toda a situação jogando menos mesa. E agora eu quero falar um pouquinho da review do torneio, quais foram os insights que a gente teve, olhando na prática como eu estava jogando, principalmente as mãos que eu estava jogando e em qual momento do torneio eu estava jogando essas mãos. E sobre a review de ontem do meu torneio, dá pra gente separar em 2 partes. Uma, estratégias, e a outra é uma gestão de fichas, por assim dizer. Como que eu posso fazer para não perder tanta ficha ali quando eu tiver acumulado algumas fichas de mãos que eu consegui extrair valor. Estratégia mais importante do torneio. Os torneios, principalmente MTTs, é um jogo de sobrevivência. Então eu não preciso, via de regra, a gente tá falando torneio normal e não knockout, sair eliminando todos os jogadores com todas as mãos e pegar aquele par médio e querer dar um hero call pra poder eliminar o cara. Não. A estratégia é controlar meus números de fichas e, se for entrar pra dobrar em pouquíssimas situações. Ou seja, range muito enxuto, bem enxuto mesmo. Eu vou jogar só mãos muito premiums. É quase que um jogo niche, sim, mas isso tem os range por posições, então a gente consegue ir trabalhando cada range, mas eu não vou ficar abrindo um dama 9, dama 8, offsuit do meio da mesa só porque eu espero bater uma sequência e vou estar super nuts e vou ter uma chance de eliminar o cara e assim fazer um monte de ficha o mais rápido possível. Não, nos MTTs, principalmente na etapa fora do ITM, a gente quer selecionar os spots, ser agressivo, quando a gente consegue extrair valor, aplicar essas linhas de defesas que eu acabei de comentar, evitar de ficar entregando ficha para todo mundo, para quando a gente tiver uma boa mão, a gente ter um bom exército para poder lutar contra os nossos inimigos, adversários, pré e pós-flop. Essa estratégia de deixe as pessoas se matarem, isso vai percorrer até a mesa final. Eu pegava um rei 9, por exemplo, do cutoff e queria defender contra um UTG abrindo, mais um cara do meio da mesa pagando, e eu pagava ali para ver se batia o rei ou uma sequência milagrosamente, e nisso eu ia jogando ficha embora praticamente, e essa é a primeira estratégia que eu já tenho que aplicar, não querer jogar contra ranges fortes. E eles fizeram até uma analogia do caixão, posições iniciais até o meio da mesa, tudo que vier dali
é caixão. Eu vou jogar contra ranges muito fortes, contra pessoas que dificilmente vão largar a mão, porque ele já tem mãos fortes e as pessoas se apegam a essas mãos. E quando eu tentar blefar ou tentar querer extrair valor do meu par baixo ou querer realizar a equidade do meu draw ali, as pessoas que só tem um Ice High, às vezes até um Rei High ou um par de 9, vai ficar pagando mesmo com uma dama e um rei na mesa e eu errei, tentando blefar alguma coisa, eles vão pagar, eles não vão largar. Ou seja, disso dá pra tirar duas coisas: não blefar, e o mais importante, que isso é uma generalização que funciona muito bem, se eu tomar um raise no river, esquece, eu só posso dar call ou com nuts ou com semi-nuts, com a melhor mão ou com a segunda melhor mão. Não vou ficar dando call só pra ver se ele tiver parabéns, não. Como eu pensava, eu tenho ficha, vai sobrar ficha para trás. Essas fichas que eu pagava só para ver, e na maioria das vezes ele tinha, me fazia muita falta lá perto da bolha, quando eu chegava com 7, 8 blinds. E aí eu tava com a quarta no pescoço e não conseguia premiar. Então daqui pra frente é jogar um joguinho bem arroz e feijão, acertar o pré-flop, o range do pré-flop, não me envolver em confusão pra segurar essas fichas. Mas pra que segurar essa ficha? Pra que a gente possa chegar na mesa final com bastante ficha e confortável pra deixar as outras pessoas se matando. Nessa review que foi feita ontem, eu cheguei como chip leader da mesa, na mesa final. E se eu tivesse simplesmente deixado todas as pessoas se matarem e todas as fichas das outras pessoas acumularem em uma pessoa só, eu ia jogar um heads up com uns blinds similares do segundo, de tanta ficha que eu tinha. Mas eu acabei caindo em quarto. Isso devido ao quê? Todos esses fatores de ficar jogando contra ranges fortes, de querer pagar pra ver, de querer eliminar, de querer acabar com aquilo logo. E isso já nos lembra que o poker é um jogo de paciência. E isso significa que precisamos de paciência para esperar as melhores mãos possíveis. Ou seja, Ice 10 naipado para mais, um Ice dama off, um par de 9 para cima. Essas mãos que a gente vai jogar muito, muito, muito seletivo quando a gente tiver ficha, mas o que importa mesmo é deixar as pessoas caírem, segurar ao máximo as nossas fichas com a gente, porque cada pessoa que for eliminada a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai conseguir transformar aquelas poucas fichas em mais dinheiro. Às vezes a gente nem perde ficha, mas tem duas pessoas que estão brigando lá e alguém é eliminado e a gente ganha um pay jump, que isso pode significar mais um buy-in, 2 buy-ins em torneios muito grandes. Isso é mais de dezenas de buy-ins em um único pay jump sem fazer nada, só deixando as pessoas se matarem. Então acho que tem muito ajuste estratégico. Algumas linhas são fáceis de aplicar. Essas linhas de 100% das vezes fazer algo, que tem uma regrinha, essas dá para aplicar desde já. Só colocar um pouquinho mais de atenção ali que vai funcionar. E todo o resto é mentalidade, ou seja, qual que é a situação da mesa, essa leitura do jogo com mais atenção, com pouca mesa, se colocar em situações mais seletivas em que a decisão fica mais fácil, facilita muito, aumenta muito a nossa lucratividade. A gente quer simplificar o nosso jogo. Teve até uma aula hoje que o Eliseu fez, está lá no canal do Futuro também, sobre early game. A gente não quer situação difícil. Está em dúvida? A dúvida é fold. A dúvida no começo do jogo é fold. Porque a gente quer deixar que as pessoas se coloquem em situações difíceis sozinhas e que a gente só sobreviva. A gente precisa chegar no dinheiro. Se não chegarmos no ITM, todo aquele tempo, toda aquela ficha, toda aquela estratégia, até os estudos, não valem por nada. E o resultado no poker, ele é mensurado em premiação. E se a gente está atrás da premiação, a gente precisa transformar as nossas fichas em dinheiro da melhor forma possível, da melhor maneira, do modo mais otimizado possível. Fechou? Espero que tenham gostado, já deixa o like nesse vídeo aí. E se você chegou agora no canal, se inscreva, acompanhe todos os episódios desse desafio que eu tô fazendo de 100 a $1000 jogando poker. Eu tenho 6 meses para fazer, já foram 2 praticamente. Eu tenho 6 meses para completar esse desafio, já foram 2. O Futuro Poker Team é um time que resolveu me ajudar nesse desafio, trazendo muito ensinamento, com aula, com papos mentais, de trazer conhecimento técnico. A gente quer deixar isso público para vocês, para todo mundo que queira melhorar o jogo ou quem sabe até fazer um desafio similar. Espero que tenham gostado. Esse fim de semana não vai ter grind, eu vou fazer uma viagem até Ponta Grossa com a minha noiva. Terá um evento de moto lá, faz um tempo que a gente não anda, que a gente não viaja, então é um momentinho ali de lazer e eu vou deixar o grind durante a semana. Valeu, um abraço!